Camaradas, bem-vindos à videoaula 34 de Introdução à Inteligência Artificial e eu vou falar sobre arquiteturas e topologias de redes neurais artificiais. Então, qual que é a definição de arquiteturas e topologias? Qual que é a diferença entre esses dois? Eu já li em vários livros, sites, inclusive na documentação de algumas ferramentas que eu utilizei, a aplicação das palavras arquitetura e topologia como sinônimos. Entretanto, eu e muitos outros autores preferimos fazer uma distinção entre arquitetura e topologia. A arquitetura ela está associada principalmente à disposição dos neurônios, a forma com que os neurônios artificiais vão se relacionar na rede neural artificial. Já a topologia, ela se refere às composições estruturais possíveis com diferentes quantidades de neurônios. Então, você pode selecionar uma arquitetura e, a partir dessa arquitetura, formar diferentes topologias. As arquiteturas podem ser divididas em dois grandes grupos, diretas e recorrentes. As redes diretas, também chamadas de redes feed-forward, nelas os neurônios são organizados em camadas e o sinal é propagado da entrada para a saída da rede. Já nas redes recorrentes, existem ciclos de realimentação, então não há uma distinção clara de camadas. Tá? As redes diretas, elas podem ser também, né, subdivididas em diretas de camada única e diretas de múltiplas camadas. Para ficar mais fácil de entender a rede direta de camada única e a rede direta de múltiplas camadas, a gente tem aqui duas ilustrações. Então, olha só, a rede direta de camada única, os neurônios vão estar dispostos em uma única camada, que já é a camada de saída, né, que vai dar saída da minha rede. Então, sinais de entrada são apresentados a essa camada, que vai dar a saída da minha rede. Já na rede direta de múltiplas camadas, a gente tem uma camada de neurônios na saída, tá, da minha rede, e a gente pode ter uma ou mais camadas intermediárias ou camadas ocultas, né, entre a camada de saída e a camada de entrada. Então, os sinais vão ser apresentados, vão ser propagados através dessas camadas intermediárias até chegar na camada de saída, que vai dar a saída da minha rede. Como exemplos de arquiteturas diretas, a gente tem aqui as redes Multilayer Perceptron e as redes Função Base Radial. As redes Multilayer Perceptron são formadas por uma camada de entrada, uma ou mais camadas intermediárias e uma camada de saída. Dentre as funções de ativação mais populares a serem utilizadas nos neurônios das redes Multilayer Perceptron estão a sigmoide, a tangente hiperbólica, a linear, né? Mas existem muitas outras funções de ativação que a gente pode utilizar nas redes Multilayer Perceptron. Geralmente, a gente utiliza a mesma função de ativação para todos os neurônios, mas a gente pode escolher uma função de ativação para ser utilizada nos neurônios das camadas intermediárias e outra função de ativação para ser utilizada nos neurônios na camada de saída. As redes função base radial são organizadas em três camadas. A gente tem uma camada de entrada, uma camada intermediária, na qual os neurônios têm a função de ativação base radial, e uma camada de saída, onde cada neurônio vai ter uma saída linear. Tá? Então, a diferença aqui entre essas duas arquiteturas, a Multilayer Perceptron e a função base radial, não reside apenas na disposição dos neurônios, tá? Mas também na função de ativação que está sendo utilizada em cada camada. Para finalizar, vamos ver alguns exemplos de arquiteturas de redes recorrentes. As redes recorrentes são aquelas onde existe algum ciclo de realimentação. Então, o nosso primeiro exemplo são as redes de Hopfield. Se eu pegar uma rede de Hopfield e pegar qualquer um neurônio nessa rede, né, eu seleciono um neurônio,
A saída desse neurônio vai ser entrada em todos os demais neurônios na rede. Então, todos os neurônios em uma rede de Hopfield estão interconectados diretamente. Nas redes de Hellman, o ciclo de realimentação está associado a nós de contexto. Esses nós de contexto, eles retêm a memória de entradas passadas. Por último, nós temos as redes de Cohonen, também chamadas de mapas auto-organizáveis, são muito empregadas em mineração de dados. Elas servem para realizar agrupamento, que também é chamado aí de clustering. Então, isso é tudo que eu tinha para essa videoaula. Até mais!